Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Olá meus amigos, mais um vídeo no canal e hoje o assunto ele é um pouco polêmico, não é? Aliás, qual assunto teológico que não é polêmico, né? Qualquer assunto que você vai falar, as pessoas sempre vão achar polêmico, né? Mas você tem que falar, está na chuva é para molhar, né? E as pessoas ficam me perguntando, né? Qual que é a sua posição escatológica? Você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós? Você é pré-milenista, milenista, pós-milenista? Você é dispensacionalista? Você faz parte da aliança do pacto, que é a questão a questão do aliancismo, né? Então, como que fica essas coisas, né? Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir algumas coisas e deixar um aviso importante. O que eu queria pedir é para você dar like neste vídeo. Por favor, dê o like neste vídeo, que isso ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, sei lá, você estava fuçando o YouTube e caiu aqui de paraquedas, está vendo este vídeo e se interessa pelos assuntos, assista os outros vídeos também no canal. Se eu não me engano tem 22 vídeos, então dá para ser rapidinho, né? O canal ainda está novo ainda. E aí você tem a ideia do que o canal fala, né? Não é só disso, mas predomina esse assunto. E aí, se você não é inscrito, se gostar, inscreva-se no canal, que isso ajuda bastante demais o canal, né? Quanto mais inscritos, obviamente, melhor. Compartilhe se você gostar com quem se interessa pelo assunto, né? E deixe seu comentário aqui. O que eu queria falar é o seguinte: eu criei um Instagram, isso mesmo. Se já estava chato eu no YouTube e no Facebook, agora eu vou ficar mais chato ainda porque eu criei um Instagram. Então, se você tem conta no Instagram e você já me segue aqui no YouTube, é inscrito desse canal, por favor, me siga no Instagram também, ok? Eu vou contar com a sua ajuda lá. Me siga no Instagram também. Perfeito? Eu não tenho conta, Rodrigo, eu não mexo com isso. Então crie uma conta, velho, e me segue, ok? De todo jeito. Siga-me no Instagram. Eu vou deixar um link na descrição e até vou fixar um comentário com o link também do Instagram nos comentários para ficar bem explícito, assim, que é o link, aquilo ali que eu vou seguir. Perfeito? Bem, vamos ao assunto de hoje. Eu debato muito com ateus, céticos, agnósticos, neo-ateus. E desde 2007, né, que eu estou nessa vida de debates. As pessoas acham, quem não entende do assunto, acha que debate é briga. Não. Briga é uma coisa, debate é outra, debate de ideias. Às vezes eles fazem algumas brincadeiras, algumas zoações, né? Por exemplo, quando a Ateia, né, aquela página do Facebook, ela teve uma época que ela caiu, aí pouco tempo depois ela voltou, aí ela fez uma brincadeira do tipo assim, poxa, a página da Terra já voltou, né, e Jesus ainda não voltou, né? Eles fizeram essa brincadeira. Mas o que eu queria falar, o que eu percebo nessas pessoas é o seguinte: elas não zoam Deus, por incrível que pareça. Eu vou explicar. Essas pessoas, elas brincam e zoam, e zombam, no caso, as mais fanáticas, elas zoam da caricatura que a religião fez de Deus, entendeu? Elas não zombam dos ensinamentos de Jesus, de Deus, etc. Não. Elas zombam da distorção que a religião faz dos ensinamentos de Jesus, de Deus, etc. Eu vou explicar. Que nessa questão da Terra ter caído e voltado e falar, voltamos mais rápido que Jesus. Por que eles zombam disso? Eles estão zombando Jesus? Não. Eles não estão zombando Jesus. Eles estão zombando uma doutrina que inventaram, né, posteriormente, muito posteriormente, depois de Jesus, depois dos apóstolos, equivocada.
sobre a volta de Jesus. Aí o que eles fazem? Eles acham que é isso aqui, porque eles não entram de cabeça no estudo bíblico, né? Então eles pegam a ideia de Deus daquilo que as denominações falam, né? E não do que a Bíblia fala. E aí eles zombam. Então quando fala assim, Jesus está demorando, ele está zombando Jesus? Não, não está, porque Jesus não falou que ia voltar assim imediatamente, no sentido, a qualquer momento eu posso voltar. E eu explico. Calma aí. Calma, Isás. Não começa a espernear aí, né? Falando, nossa, Jesus, ele tá falando que Jesus não vai voltar, que não sei o que. Calma aí. Entendeu? Então eles não estão zombando de Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca disse isso. Da maneira que é pregada hoje, não. Por quê? Na época dos apóstolos, até o 4º século depois de Cristo, todos, até no período patrístico, os apóstolos, todos, unânimes, todos, tinham as duas, eles pregavam, né, as duas vertentes escatológicas, o pós-tribulacionismo e o pré-milenismo, todos eles. Depois do 4º século que começou a desvirtuar algumas coisas, né? Tanto do milênio, a questão do milênio, e bem lá na frente, no século XIX, começou a desvirtuar a questão do arrebatamento. Por quê? A questão da teologia do escapismo, né? O arrebatamento secreto. Ela surgiu na primavera de 1830, numa igreja escocesa, né, através de uma menina chamada Margaret MacDonald. Ela tinha 15 anos na época, quando ela teve uma revelação, né? Segundo ela teve uma revelação, e nessa revelação, nesta igreja, ela viu que um grupo seleto de pessoas não passaria pela grande tribulação, seria arrebatada antes. E aí o que acontece? O pastor dessa igreja, que também era médico, Robert Norton, ele relatou essa revelação, os acontecimentos, tudo que aconteceu ali, ele relatou numa obra que ficou chamada, como traduzido em português, Memórias. Beleza, ele relatou tudo direitinho, e até nisso aí, nessa obra, tem que o arrebatamento secreto começou de Margaret MacDonald. E o pastor da igreja dela relatou isso, e era médico também. E aí começa a separação, né, da questão da vinda de Cristo, que começou agora a ter duas fases, a vinda de Cristo. Olha que legal. A fase secreta e a fase visual. A fase, assim, para todos verem, no caso. Ok? Porque senão ficaria muito feio, teologicamente falando, que Jesus está voltando, indo, voltando. 3 voltas de Cristo, aquela coisa. Então eles tiveram que... Não, na verdade, são 2 fases a volta de Cristo. A fase secreta e a fase que todo olho verá, etc. e tal. E aí, nessa mesma época, Edward Evering também pregou essa teologia, ok? Do escapismo. Posteriormente, você tem essa teologia de Margaret MacDonald sistematizada. Por quem? Por John Nelson Darby, um teólogo muito famoso da época. E aí juntou essas 3 pessoas, a partir dessas 3 pessoas que eu citei, você mudou o consentimento do arrebatamento, da volta de Cristo e tudo mais, né? E aí o que acontece? Esse John Nelson Darby, ele viajou 6 vezes para os Estados Unidos da América, né? E nessas 6 vezes que ele foi lá, ele foi propagando essa doutrina, né? E aí um camarada lá, ninguém nada menos, nada mais que Cyrus Ingerson Scofield, ele era muito fã desse Darby. Ele achava Darby o mais profundo erudito bíblico, né, do tempo contemporâneo, ok? E aí o que ele fez? Ele criou uma Bíblia, no caso assim,
a famosa Bíblia de Estudo de Scofield, né? Com os comentários dele. Tem a Bíblia e os comentários de Scofield. E esses comentários são baseados na cosmovisão dispensacionalista do arrebatamento secreto, do pré-tribulacionismo, da teologia do escapismo. Ok? Isso foi em 1909, né? E a partir daí, nos Estados Unidos, foi propagando essa ideia de arrebatamento secreto e todo mundo foi aderindo, ficou popular, até chegar nos nossos dias. Então ficou como sendo uma questão assim, poxa, Jesus está voltando a qualquer momento, Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, ou daqui a 2 segundos, ele pode voltar a qualquer momento. E aí, que os ateus zombam, que os ateus céticos, neo-ateus, agnósticos, eles brincam com isso, com essa ideia de que, então, Jesus está demorando, pô, já tem mais de 2000 anos, né? Só que Jesus, ele não falou isso. E eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Por que Jesus não disse isso? Porque, veja bem, a gente tem que ir lá para o apóstolo Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele já combatia essa doutrina. O próprio apóstolo Paulo. Porque o pessoal da igreja de Tessalônica, eles estavam com essa pequena ideia de que Jesus voltaria naquele instante, a qualquer momento, né? Tanto é que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, digamos assim, ele não é fundou, mas ele organizou aquela igreja de Tessalônica, né? Quando ele passou por lá, ele ficou quase que um mês lá, ele pregou 3 sábados nas sinagogas, e aí muitos judeus se converteram, mas também muitos judeus acharam ruim de Paulo estar lá, pregando aquela questão toda, e expulsaram ele de lá, né? Expulsaram o apóstolo Paulo da cidade de Tessalônica. E aí o que acontece? Paulo tentou voltar para a igreja de Tessalônica algumas vezes, mas não conseguiu. Ele mesmo falou assim, não, porque Satanás não está deixando eu voltar na igreja, né? Eu acredito que eram os próprios judeus lá que não deixavam, né, ele voltar para a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele mandou Timóteo, né? Ele mandou Timóteo para a igreja, porque ele precisava continuar alguns ensinamentos que ele tinha deixado para os novos convertidos de lá. Aí onde ele escreve a primeira carta de Tessalonicenses e ele manda Timóteo lá entregar para a igreja. Timóteo vai lá e vê e volta. Quando Timóteo volta, ele fala o que está acontecendo na igreja. A igreja estava perturbada. Por quê? Porque tinham perseguições naquela época. E através dessas as perseguições estavam, né, ficando tão grandes que muitos lá acharam que Jesus já estava voltando. E eles viveram como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento, a qualquer segundo. Então muitos deixaram de trabalhar, muitas pessoas deixaram de trabalhar porque se Jesus está voltando agora, eu não preciso trabalhar mais. E aí para esse camarada não morrer de fome, alguma coisa desse tipo, né? As outras pessoas ficavam sustentando essas que deixaram de trabalhar, dava uma confusão. Surgiram falsos profetas, né? No sentido de que estavam profetizando que Jesus estava voltando a qualquer momento ali, do momento da igreja ali, pregadores, né, pregando, Jesus está voltando agora, Jesus vai voltar a qualquer momento, etc. Então estava aquela confusão escatologicamente falando. E aí Timóteo falou isso para Paulo. E aí Paulo, o que Paulo faz? Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. E é aqui que eu quero ler essa segunda carta aos Tessalonicenses, porque ela é muito importante. Eu quero começar aqui do capítulo 2, né, para dizer o seguinte: por que Jesus não falou que ia voltar a qualquer momento, desse jeito que estão pregando. Hoje, estavam pregando em Tessalônica, e hoje, depois do século XIX para cá, começaram a pregar isso também, que Jesus está voltando a qualquer momento, pode ser daqui 2 segundos, 10 segundos, enfim. Por que é importante essa carta? Porque essa carta vai, como rebateu o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, vai rebater o que está acontecendo também hoje, com a questão do pré-tribulacionismo, né? Não estou aqui querendo ofender, né,
aos meus irmãos pré-tribulacionistas. Isso aqui não é um vídeo de ofensa, do tipo, nossa, eu tô... Não, apenas mostrando a realidade, a história dos fatos, né? Então, o que diz a carta? A 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, né? Espírito aí no caso significaria profecia, né? Quer por profecia. Naquela época era comum falar que quem profetizava estava com o espírito, né? Porque era o Espírito Santo que dava esse entendimento de profecia. Então falava quer por espírito, ou seja, quer por profecia, quer por palavra, pregação no caso, né? Quer por epístola ou carta, né? Como de nós, ou seja, como se um de nós, apóstolos, né, estivéssemos escrevendo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Percebam uma coisa, Paulo aqui falou o seguinte, só nesses 2 versículos aqui. Paulo falou dia de Cristo, reunião com Ele e vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. São mesmo. A volta de Cristo, a reunião com Ele e o dia de Cristo. Paulo aqui já deixa, só nesses 2 versículos, Paulo já deixa claro, gente, o arrebatamento é quando Jesus voltar. Aí o pré-tribulacionista pode falar assim, mas é claro, isso aí a gente fala também, que o arrebatamento vai ser quando Jesus voltar. Né? Até porque, secreto ou não, é Jesus que está ali pegando. Mas não, Paulo dá uma ideia muito mais profunda no final. No final do 2º versículo. Ele diz, dia de Cristo, dia do Senhor. E se você pegar a hermenêutica bíblica do que é dia do Senhor, dia de Cristo, né, você vai ver que tem a ver com a ira de Deus sobre os ímpios. Ou seja, o dia do Senhor, aquele ali é o dia do Senhor. Né? Dia de Cristo, dia do Senhor, a ira de Deus contra os ímpios. Portanto, quando Jesus volta, ali se inicia o dia do Senhor, ou seja, a ira de Deus contra os ímpios. Então, a partir daí, sim, a igreja ela será, né, vai ter o arrebatamento e Jesus, Deus vai julgar os ímpios, né, vai destruir a besta, o falso profeta, vai prender Satanás, etc. Porque há uma distinção entre grande tribulação e ira de Deus. Não são a mesma coisa, ok? E aí, continuando. Ninguém de maneira alguma, né, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui os pré-tribulacionistas, eles pegam essa apostasia, né, para dizer que não, apostasia ali significa a retirada da igreja, né? Alguns pré-tribulacionistas, né, digamos assim, apostasia aqui significa a retirada da igreja do mundo. Mas quando a gente vai para o grego, o que significa apostasia? Separação, deserção, apostasia. E aí a palavra que Paulo quer dizer aqui é deserção. Por quê? O que significa deserção? Que é um substantivo feminino. Extinção dos habitantes, despovoação ou abandono de lugar que se frequentava por compromisso ou afinidade. Então aqui a apostasia significa literalmente o abandono da fé cristã no tempo da grande tribulação. E aí, se você não viu os vídeos anteriores, veja o vídeo da escatologia islâmica, marca o que é o 666, aquela questão toda para você entender por que haverá essa apostasia, ok? Que é o abandono da fé cristã. Perfeito? E aí, Paulo continua dizendo, versículo 4, o qual se opõe, né, o anticristo. Vocês perceberam, né? Não é só apostasia que tem que ter, não. Tem que manifestar o homem do pecado, o filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo está lembrando, gente, tem que acontecer essas coisas aqui, a apostasia, o anticristo surgir como pessoa, né? Porque o próprio apóstolo Paulo posteriormente vai dizer que o espírito da iniquidade já habita, mas tem que surgir como pessoa, tem que surgir como pessoa. Só depois disso aí que Jesus vai voltar. Não lembrais dessas coisas que eu dizia a vocês, poxa, quando eu estava aí com vocês na igreja? Aí 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, esse versículo 7 aqui é muito importante, ele é muito importante. Diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Agora presta atenção nisso aqui. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Isso aqui ficou mal traduzido. Por quê? Porque nesta frase aqui, você tem três palavras gregas que ele não é, duas palavras gregas no caso e uma preposição. Você tem a palavra ginomai, né? Que é prolongação e forma da voz média de um verbo primário. O que significa? Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, né? Aí você tem a preposição também, no original, estou falando do original desse versículo, que é ek, né? Que é de dentro, de, por, fora de, né? De dentro de, no caso, né? E você tem mesos, né? Que é um adjetivo que significa meio, centro, no meio de, entre. Então o verso original, esse versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai ficar assim, ó, traduzido corretamente do original, né? Vai ficar desse jeito, porque já o mistério da injustiça opera e aguarda somente vir à existência no meio do que o detém neste momento. Ou seja, o mistério da injustiça aguarda somente vir à existência no meio do que o detém neste momento. O que o detém neste momento? O tempo determinado. Qual tempo determinado? A última semana das 70 de Daniel, que vai ser a grande tribulação. Então, o versículo está dizendo que do meio do que o detém, o que o detém? Tempo determinado. Então, no meio desse tempo determinado, esse tempo determinado são quantos anos? São quanto tempo? 7 anos. Então, no meio desse tempo determinado, no meio desses 7 anos, ele virá à existência. O espírito da iniquidade virá à existência. Será um homem. O homem da iniquidade, lembra? Então, ele vai surgir no meio daquilo que o detém. Vai surgir no meio do tempo determinado. No meio da semana de anos. Daqueles 7 anos. 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele surge. Ele se manifesta como realmente o anticristo. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Jesus não volta antes que isso aconteça. A apostasia e a manifestação do anticristo. Em Mateus 24 também, Jesus dá 300 sinais. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre Mateus 24, para a gente entender melhor. Ele dá 300 sinais da vinda dele. O que tem que acontecer para a volta dele? E qual que é o último sinal? Ok? E aí tem alguns textos também que são interessantes, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 ao 18, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, os seres humanos, né, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não passaremos, nós não seremos primeiro do que os mortos, porque os mortos vão ressuscitar primeiro, serão transformados primeiro, e nós depois, um pouquinho de tempo depois, ok? E aí o 16 continua dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a gente vai ler também lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, dizendo assim, João dizendo: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é um outro assunto para outro vídeo, mas aqui já deixa claro quem é que vai reinar com Cristo, né? Quem não pegou, eu vou fazer um vídeo explicando. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição é dos santos. Depois do milênio, que terá a ressurreição daqueles que morreram não em Cristo para o julgamento, para a condenação deles. A primeira ressurreição é dos santos, a segunda dos ímpios. Uma antes do milênio, outra depois do milênio. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com eles 1000 anos. João fala, de novo, quem reinará com Cristo. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha a primeira ressurreição quando acontece, na vinda de Cristo, né? Olha que interessante. A ressurreição, juntamente com o arrebatamento, acontece na vinda de Cristo, a vinda gloriosa de Cristo, né? A vinda visível de Cristo, onde começa o juízo de Deus. E o versículo 51 e 52, os versículos 51 e 52 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vão morrer, mas seremos transformados quando a gente estiver na época. Se a gente não morrer, Jesus voltar, a gente vai ser transformado. Agora presta atenção no 52, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse num momento, no abrir e fechar de olhos, meus irmãos, não é a volta de Cristo, assim, no momento fica achando, tá, aqui Paulo está falando no momento no abrir e fechar de olhos, está falando da transformação que vai acontecer dos mortos que vão ressuscitar e dos vivos que estarão para ser arrebatados. Vai ser no fechar e abrir de olhos, serão transformados, ressuscitarão, serão transformados e os vivos arrebatados. Ok? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, diz também, e quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, o que está referindo lá ao profeta Daniel no capítulo 7. Né? Essa é a volta do Filho do Homem, ou seja, a volta de Cristo, no final da grande tribulação. Vai vir com santos anjos, não é secreta, e nessa volta de Cristo é que vai acontecer o arrebatamento, que vai acontecer também a ressurreição dos mortos e tudo mais. E em Mateus 24, do versículo 29 ao 31, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então essa passagem de Mateus 24, que eu acabei de ler, do versículo 29 ao 31, diz tudo. Diz lá o último sinal que antecede a volta de Cristo. É o sol escurecendo, a lua não dando sua luz, as estrelas caindo do céu. Então é um sinal bem grande astronômico. Okay? Que no próximo vídeo
eu vou destrinchar esse Mateus 24, que aí eu vou falar das trocentas coisas, dos trocentos sinais que Jesus falou que vão anteceder a sua vinda, ok? Por isso que não é certo hoje você falar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus está voltando. Não. Eu afirmo com certeza absoluta que Jesus não vai voltar daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, no mínimo daqui a 7 anos. Você tem que olhar, você tem que ver essa ideia. Jesus não volta daqui no mínimo 7 anos. Porque não são 7 anos da grande tribulação? Vamos supor que a grande tribulação comece nesse ano. Você terá 7 anos. Depois desses 7 anos, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então você tem 7 anos que separa a volta de Cristo. Então se não começou a grande tribulação esse ano, aí vai para o ano que vem, aí você tem que ter esse espaço de 7 anos. No mínimo 7 anos Jesus não vai voltar. Então por isso é errado você afirmar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Daqui a 2 segundos Jesus pode voltar. Não vai acontecer isso. E isso você dá margem para os ateus, agnósticos, céticos, neo-ateus, zoarem mesmo de que Jesus está demorando. Jesus não está demorando, porque o tempo, os sinais, todos os sinais não aconteceram ainda para que Jesus volte. Ok? Depois desse último sinal, sol escurecendo, a lua não dando a sua luz e as estrelas caindo do céu, isso astronomicamente vai acontecer depois que o anticristo surgir, que tiver a grande tribulação, né? A apostasia que o apóstolo Paulo falou, ou seja, quando começar a última semana de Daniel, aí vai ter esse sinal astronômico. Depois deste sinal astronômico que veio depois do anticristo, depois da grande tribulação, depois da apostasia, aí sim, depois desse sinal, a gente pode viver como se Jesus, como não, a gente pode esperar que Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que Jesus fala. Depois desses sinais, depois da grande tribulação, depois desse último sinal do céu, Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas não agora, porque ainda não aconteceu a grande tribulação, o anticristo não surgiu, não teve apostasia, ok? Então por isso que a gente pode afirmar que Jesus não vai voltar, ou não voltará, né, a qualquer momento, agora e tudo mais, ok? Então fica aqui esse estudo do pós-tribulacionismo, que é a vertente escatológica correta, né, bíblica, que os apóstolos pregavam e tudo mais até o 4º século. E no próximo vídeo eu vou falar sobre Mateus 24, pode-se falar que uma continuidade neste vídeo aqui, ok? Então, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. E não esqueçam, gente, tem Instagram, segue lá no meu Instagram, ok? Eu criei o meu Instagram, o link vai estar na descrição, o link vai estar fixado nos comentários. Vai lá e me segue no Instagram. Ah, não tenho conta, Rodrigo. Cria uma conta, entendeu? E me segue, ok? Por favor, vai lá. Não esqueça de me seguir no Instagram, ok? Vamos, que o estudo não pode parar.